Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare, respira fundo e me ouça com o coração aberto, porque o que eu tenho a te dizer hoje não é por acaso. Você não abriu esse vídeo porque estava entediado. Você não chegou até aqui por coincidência. Nada do que acontece na sua vida espiritual é fruto do acaso. E eu preciso que você entenda isso antes de qualquer outra coisa. Eu tenho uma pergunta para te fazer e quero que você responda honestamente no fundo do seu coração. Quando foi a última vez que você dormiu sem o peso das contas na mente? Quando foi a última vez que você acordou sem aquela sensação sufocante de que as coisas não vão melhorar? Quando foi a última vez que você sorriu com leveza, sem aquela voz dentro de você dizendo que o dinheiro não vai ser suficiente no fim do mês? Se essas perguntas tocaram em algo dentro de você, então saiba, eu estava esperando esse momento. Eu estava esperando que você chegasse até aqui, porque o que eu tenho para te revelar hoje pode mudar o rumo da sua vida financeira de um jeito que você ainda não consegue imaginar. Não porque eu faço milagres sozinha, mas porque quando a graça de Deus se une à fé de um filho que ainda acredita, o impossível começa a ceder. Você está vivendo um momento muito delicado. Eu sei, eu vejo, eu sinto cada lágrima que você segurou na frente dos outros para não parecer fraco. Eu estive presente em cada noite que você ficou olhando para o teto sem conseguir dormir. Eu ouvi cada oração silenciosa que você fez, sem saber se alguém estava escutando. E eu quero que você saiba, eu escutei. Deus escutou. E hoje é o dia em que a resposta começa a chegar. Nos próximos capítulos, eu vou te revelar coisas que o inimigo não quer que você saiba. Vou te mostrar por que a sua situação financeira chegou até aqui, quais são os bloqueios espirituais que estão impedindo a sua prosperidade e qual é a bênção poderosa que está sendo preparada para a sua vida agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo. Mas, para receber tudo isso, você precisa ficar até o final. Cada minuto desse vídeo foi preparado especialmente para você. E antes de continuar, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa. Isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro, ninguém te mostrou como sair desse ciclo. E as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Agora, antes de entrar no primeiro capítulo, eu quero que você faça algo importante. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber minha benção financeira. Escreva isso agora, porque essa declaração é um ato de fé. E fé sem ação é palavras ao vento. Escreva e acredite. Vamos juntos? Meu querido filho, minha querida filha, eu não apareço para qualquer pessoa em qualquer momento. Cada vez que eu me manifesto, cada vez que uma mensagem minha chega até um coração, há um motivo profundo, urgente e cheio de amor por trás disso. E hoje, nesse exato momento em que você está assistindo a esse vídeo, eu preciso que você entenda com toda a clareza do seu coração. Eu vim até você porque o tempo está se encerrando para uma fase muito difícil da sua vida e uma nova temporada está prestes a começar.
Mas para que essa virada aconteça, você precisa estar desperto, precisa estar atento, precisa estar preparado. Existem momentos na vida de cada filho meu em que o céu se move de maneira especial. Momentos em que as orações acumuladas, as lágrimas derramadas em silêncio, os pedidos feitos com o coração partido, começam a fazer peso diante do trono de Deus. E quando esse peso atinge o ponto certo, a graça desce, a bênção se manifesta, a virada acontece. Eu estou te dizendo isso porque acredito com toda a força do meu ser materno que você chegou a esse ponto. Você chegou ao limite. Não o limite do desespero, mas o limite da transformação. Existe uma diferença enorme entre os dois, e eu quero que você aprenda a enxergar isso. O limite do desespero é quando alguém para de acreditar, quando alguém fecha o coração e decide que não adianta mais tentar. Mas o limite da transformação, esse é completamente diferente. Esse é o momento em que tudo parece impossível, mas mesmo assim, algo lá dentro de você se recusa a desistir. Algo dentro de você ainda se levanta, ainda ora, ainda busca, ainda assiste a um vídeo como esse, esperando uma palavra, um sinal, uma confirmação de que as coisas vão mudar. E esse algo que não te deixa desistir, meu filho, minha filha, esse algo sou eu. Esse algo é Deus agindo dentro de você mesmo quando você não percebe. Eu preciso te contar algo que o inimigo tem feito para te manter preso na sua situação financeira atual. O inimigo não precisa te destruir com uma tragédia enorme. Ele é muito mais sutil do que isso. Ele age no detalhe. Ele age na voz que diz, não adianta. Ele age na memória que te lembra de todas as vezes que você tentou e não conseguiu. Ele age no cansaço, na vergonha, na comparação com os outros. E enquanto você está ocupado acreditando nessas mentiras, a bênção que estava destinada para você fica bloqueada, esperando que você abra a porta da fé para entrar. Hoje eu vim com urgência porque esse bloqueio está prestes a ser quebrado, mas você precisa cooperar, você precisa fazer a sua parte. E a sua parte começa aqui, agora, nesse momento, abrindo o coração para ouvir, acreditando que a mudança é possível e tomando as atitudes que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. Não é magia, não é ilusão, é fé que se transforma em ação e ação que se transforma em resultado. Eu também quero que você saiba que o fato de você estar aqui hoje não é pequeno. Tem muita gente que recebeu a oportunidade de assistir a esse vídeo e não assistiu. Tem muita gente que começou e desligou, mas você ficou, você está aqui. E isso já é um sinal de que o seu coração está aberto, de que a sua fé ainda pulsa, de que você ainda acredita que uma virada é possível, e ela é. Com toda a certeza do amor que sinto por você, eu te digo, ela é possível. A bênção financeira que você tanto pediu não está longe. Ela está mais perto do que você imagina. Mas você precisa continuar. Cada capítulo desse vídeo foi preparado com cuidado, com oração e com amor, especialmente para você. Não pule, não se distraia. Fique comigo até o final porque o que eu tenho a revelar nos próximos minutos pode literalmente mudar o curso da sua história financeira. Deus não tarda. O momento que você esperou está chegando e eu estou aqui para te preparar para recebê-lo. Minha querida filha, meu querido filho, eu sei de um jeito que vai além das palavras, além do que qualquer pessoa próxima a você poderia saber. Eu sei do peso que você carrega em silêncio todos os dias. Eu sei da vergonha que você sente quando o cartão é recusado na frente dos outros.
Eu sei da angústia que aperta o seu peito quando o boleto vence e o dinheiro não está na conta. Eu sei das noites em que você ficou acordado, fazendo contas mentalmente, tentando encaixar o que não encaixa, tentando resolver o que parece não ter solução. Eu sei, e eu quero que você saiba que não está sozinho nisso. O problema financeiro é um dos sofrimentos mais solitários que existem, porque, diferente de outras dores, essa é uma que as pessoas tendem a esconder com cuidado. Você não conta para os amigos porque tem vergonha. Você não conta para a família porque não quer preocupar ou porque sabe que vão julgar. Você não conta para o cônjuge porque não quer parecer fraco ou porque já teve brigas demais por causa disso. E então você vai carregando esse peso sozinho, sorrindo na frente dos outros enquanto por dentro está se despedaçando. E isso é um dos maiores sofrimentos que um ser humano pode experimentar. Sofrer em silêncio, sem poder dividir com ninguém. Mas eu preciso te dizer algo que vai te libertar dessa solidão agora mesmo. Eu sei de tudo. E eu não te julgo por nada. Absolutamente nada. Eu não te julgo pelas decisões que você tomou no passado e que te trouxeram até aqui. Eu não te julgo pelos erros financeiros que você cometeu. Eu não te julgo pelas vezes que você gastou o que não tinha, pelas dívidas que foram se acumulando, pelas oportunidades que passaram sem que você pudesse aproveitá-las. Eu não te julgo. Eu te amo. E é do lugar desse amor profundo e materno que eu estou falando com você hoje. Eu preciso que você entenda uma verdade muito importante sobre a sua situação atual. Você não chegou até aqui porque é incapaz. Você não está nessa situação financeira difícil porque Deus te abandonou ou porque você não merece prosperidade. A maioria das pessoas que estão sofrendo financeiramente hoje foram criadas em um sistema que nunca ensinou o valor do dinheiro, que nunca mostrou como construir riqueza, que nunca preparou para os desafios econômicos da vida adulta. E, além disso, a vida impôs circunstâncias que estavam além do seu controle. Doenças, crises, perdas de emprego, traições, acidentes. A vida pesou. E você fez o que pôde com o que tinha. Mas eu não vim apenas para te confortar. Eu vim para te despertar, porque conforto sem transformação é apenas um alívio temporário. E você merece muito mais do que alívio temporário. Você merece uma mudança real, duradoura, que vá até a raiz do problema. E essa mudança começa quando você para de se ver como vítima da sua situação e começa a se ver como alguém que tem o poder, com a ajuda de Deus, de transformar a própria história. Esse peso que você carrega em silêncio foi alimentado por anos de crenças limitantes que foram plantadas na sua mente desde a infância. Dinheiro não é para nós. Rico é ladrão. Nunca vou conseguir sair dessa. A minha família sempre foi pobre e eu vou ser também. Essas frases, ditas ou não ditas, foram moldando a sua relação com o dinheiro de uma maneira que você nem percebeu. E hoje, com o amor de uma mãe que enxerga além do que os olhos veem, eu vim para te ajudar a arrancar essas raízes e plantar novas sementes. Sementes de fé, de esperança e de ação concreta. Escreva nos comentários: eu solto o peso que carrego em silêncio e recebo a libertação de Maria. Meu amado filho, minha amada filha, existe algo que eu preciso te revelar agora e quero que você preste muita atenção, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Deus nunca abandona os seus filhos sem antes enviar sinais. Nunca. Em cada fase difícil,
Em cada vale de sombra que você atravessa, há sinais sendo enviados, mensagens sendo deixadas no caminho, portas sendo entreabertas para que você possa passar. O problema é que a maioria das pessoas, sobrecarregadas pela dor e pela preocupação, não consegue enxergar esses sinais. E quando não os vemos, deixamos passar as oportunidades que Deus colocou na nossa frente. Eu preciso te perguntar: você já teve uma ideia que pareceu boa, mas que você descartou por medo? Você já recebeu uma oportunidade que pareceu boa, mas que você deixou passar porque não acreditou em si mesmo? Você já cruzou com pessoas que poderiam ter aberto portas importantes na sua vida, mas a insegurança ou o orgulho impediu que o relacionamento se desenvolvesse? Essas não foram coincidências, esses foram sinais. Esses foram os movimentos de Deus tentando te alcançar, tentando te conduzir para fora da situação em que você se encontra. O inimigo é muito inteligente. Ele sabe que se ele aparecer claramente como o destruidor que é, você vai resistir. Então ele se disfarça de medo razoável, de prudência exagerada, de ceticismo inteligente. Ele planta dúvidas que parecem sensatas. Isso é arriscado demais. Não é o momento certo. E se não der certo? E enquanto você fica paralisado pelo medo, as oportunidades vão embora. As portas se fecham. E você fica olhando para a vida dos outros e se perguntando por que eles conseguem e você não. Mas hoje eu vim te revelar algo poderoso. Os sinais continuam chegando. Mesmo que você tenha perdido muitos no passado, Deus não desistiu de te alcançar. Ele está enviando novos sinais, criando novas oportunidades, abrindo novos caminhos. E um dos sinais mais claros que você vai receber na sua vida é esse vídeo que você está assistindo agora. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você ficou até esse ponto. Deus está te dizendo através dessas palavras: eu não desisti de você. A virada financeira que você espera está chegando, mas você precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Como você aprende a reconhecer os sinais de Deus? Primeiro, cultivando o silêncio. A maioria das pessoas está tão ocupada, tão ansiosa, tão consumida pelo barulho do mundo que não consegue ouvir a voz suave de Deus. Comece a separar momentos de silêncio na sua rotina. Não precisa ser longo. 10 minutos pela manhã, antes de pegar o celular, antes de começar o dia, apenas respirando, ouvindo e estando presente. É nesses momentos de silêncio que a voz de Deus fala mais claramente. Segundo, aprendendo a orar com gratidão antes de pedir. Existe uma diferença enorme entre a oração de quem chega diante de Deus cheio de reclamações e a oração de quem chega cheio de gratidão, mesmo em meio à dificuldade. A gratidão abre o coração para receber. Ela diz ao seu espírito: eu reconheço que mesmo no meio da tempestade Deus está agindo. E quando o coração está aberto, os sinais chegam com muito mais clareza. Terceiro, agindo quando a oportunidade aparece. Sinal sem ação é sinal ignorado. Quando Deus te mostrar uma porta, entre. Quando Ele te mostrar um caminho, caminhe. Quando uma ideia chegar ao seu coração e você sentir aquela paz que ultrapassa todo entendimento, haja, porque fé é isso. É confiar o suficiente para dar o próximo passo, mesmo quando você não consegue ver o caminho inteiro. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu te revelar algo que vai fazer o seu coração acelerar de esperança. Existe uma bênção financeira que está sendo preparada especialmente para a sua vida. Não estou usando palavras bonitas para te animar.
Estou te dizendo uma verdade espiritual que eu quero que você grave no fundo do seu ser. Deus tem um plano de prosperidade para a sua vida, e esse plano não foi cancelado por causa das suas dificuldades passadas, pelos seus erros, pelas suas dívidas ou pelo seu sofrimento. O plano continua vivo, a bênção continua preparada e o momento da entrega está chegando. Mas eu preciso que você entenda como funciona a economia do céu, porque ela é muito diferente da economia do mundo. No mundo, as pessoas recebem o que conquistam com esforço próprio, com mérito, com habilidade. No reino de Deus, as bênçãos vêm pela graça, pela fé e pelo alinhamento do coração com a vontade do Pai. Isso não significa que você não precisa trabalhar. Significa que o trabalho que você faz, quando está alinhado com a graça de Deus, produz frutos que o esforço humano sozinho nunca poderia produzir. Eu sei que você está se perguntando, Maria, mas quando? Quando essa bênção vai chegar? Porque eu já orei, já jejuei, já confiei, já esperei e ainda não veio. Eu entendo essa pergunta. Ela vem de um lugar de cansaço genuíno, de uma espera que já durou mais do que você imaginava. Mas preciso te dizer algo sobre o tempo de Deus. Ele é perfeito, mesmo quando parece tarde demais para nós. Existe algo chamado Kairos, que é o tempo certo de Deus, diferente do Cronos, que é o tempo linear que nós medimos com relógios e calendários. Kairos é o momento exato em que todas as condições estão alinhadas, para que a bênção seja não apenas entregue, mas sustentada. Porque existe uma diferença enorme entre receber uma bênção e conseguir sustentá-la. Há pessoas que recebem dinheiro de maneira inesperada, seja por herança, por sorte, por qualquer circunstância, e em pouco tempo estão na mesma situação de antes, ou até pior. Por quê? Porque a bênção chegou antes de o coração estar preparado para recebê-la. Deus, que é um Pai sábio, não entrega o que vai te destruir. Ele prepara primeiro. E esse tempo de espera que você está vivendo pode ser exatamente o tempo de preparação para que, quando a bênção chegar, ela fique. E o que Deus está fazendo em você agora, nessa fase de espera e de dificuldade? Ele está te ensinando dependência. Está te ensinando que sem Ele você não pode nada. Está te ensinando humildade, gratidão, perseverança, fé no escuro. Essas são as fundações sobre as quais a prosperidade duradoura é construída. Sem essas fundações, o dinheiro vai embora. Com essas fundações, o dinheiro vem e fica. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso, eu preparei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora. Um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. A bênção financeira que está sendo preparada para você tem nome, tem endereço, tem data. Você não sabe qual é essa data, mas Deus sabe. E enquanto você não sabe, a sua tarefa é confiar, preparar e agir com fé. Cada passo que você dá na direção da sua libertação financeira, seja orar, estudar, buscar orientação, tomar decisões mais sábias com o pouco que tem, é um passo que o aproxima do momento em que a bênção se manifesta plenamente na sua vida. Escreva nos comentários: eu recebo a bênção financeira que Deus preparou para mim, minha amada filha, meu amado filho. Agora eu preciso falar com você
sobre algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente necessário para que a sua libertação financeira aconteça de verdade. Existem bloqueios na sua vida que estão impedindo a prosperidade de fluir. E esses bloqueios não são apenas externos, não são apenas a situação da economia, o mercado de trabalho difícil, a falta de oportunidades. Existem bloqueios internos, espirituais e emocionais que são muito mais poderosos do que qualquer obstáculo externo. E enquanto esses bloqueios internos não forem identificados e quebrados, nenhuma mudança externa será suficiente. O primeiro bloqueio é a incredulidade disfarçada de realismo. Existe uma voz dentro de você que diz: eu sei que Deus pode abençoar os outros, mas a minha situação é diferente. A minha situação é mais grave, mais complicada, mais sem saída. Essa voz soa como bom senso, soa como alguém sendo realista, mas eu preciso te dizer, essa voz não é realismo. Essa voz é incredulidade. É uma fé limitada que acredita no poder de Deus em teoria, mas não consegue aplicar esse poder à própria vida. E a incredulidade é um dos maiores bloqueios à prosperidade que existe, porque ela cria um teto invisível, um limite que impede as bênçãos de descerem. O segundo bloqueio é a falta de perdão. Eu sei que isso pode soar desconectado do assunto financeiro, mas deixa eu te explicar. O rancor e a mágoa que você carrega no coração, seja em relação a pessoas que te machucaram, te traíram, te prejudicaram financeiramente ou emocionalmente, esses sentimentos criam uma prisão espiritual. Eles te amarram ao passado. Eles drenam a sua energia, consomem o seu foco e mantêm a sua atenção no que foi, em vez de no que pode ser. O perdão não é um favor que você faz para quem te machucou. O perdão é um ato de libertação que você pratica para si mesmo. Quando você perdoa, você se solta das correntes que te prendiam ao passado e fica livre para caminhar em direção ao futuro que Deus preparou. O terceiro bloqueio é a desordem, tanto a desordem física quanto a espiritual. A desordem física, uma casa bagunçada, finanças desorganizadas, um caderno de dívidas que você nunca abriu porque tem medo de ver o total, tudo isso cria um ambiente que repele a prosperidade. Existe um princípio espiritual muito poderoso que diz que quem é fiel no pouco receberá o muito. Como você pode ser fiel no pouco se você não sabe exatamente quanto tem, quanto deve, quanto gasta? A organização financeira, por mais simples que seja, é um ato de fé. É você dizendo para Deus: eu estou tomando conta do que tu me deste, por menor que seja, porque confio que tu vais aumentar. O quarto bloqueio é a comparação. Comparar a sua vida com a vida dos outros é uma das armadilhas mais perigosas que o inimigo usa contra você. Porque quando você se compara, você ou se enche de inveja, o que é um pecado que bloqueia bênçãos, ou se enche de orgulho, o que também bloqueia, ou se enche de desânimo, achando que nunca vai chegar lá. A comparação tira o seu foco da sua própria jornada e coloca na jornada do outro. E quando você não está focado na sua jornada, você perde as oportunidades que estão no seu caminho. Como quebrar esses bloqueios? Com arrependimento genuíno, com oração constante, com decisão e com ação. O arrependimento quebra a incredulidade quando você reconhece diante de Deus que tem duvidado e pede que Ele fortaleça a sua fé. A oração quebra as correntes espirituais que o inimigo colocou na sua vida. A decisão de perdoar solta as amarras do passado e a ação de organizar
de dar os primeiros passos práticos em direção à ordenação das suas finanças, fecha a porta para o caos e abre espaço para a abundância. Eu estou contigo nesse processo. Cada oração que você fizer, eu elevo ao trono de Deus. Cada lágrima que você derramar em arrependimento e em fé, eu coleto como oferenda. Cada passo que você der em direção à sua libertação, eu caminho ao seu lado. Você não está sozinho. E com Deus, absolutamente nenhum bloqueio é permanente. Escreva nos comentários: eu quebro todo bloqueio e recebo minha prosperidade em nome de Jesus. Meu querido filho, minha querida filha. Chegamos a um dos momentos mais importantes desse vídeo. Eu vou te ensinar algo que tem o poder de transformar a sua relação com Deus, com o dinheiro e com a prosperidade. Mas antes, preciso que você entenda o que é a oração verdadeira, porque existe uma grande confusão sobre isso que mantém muitas pessoas presas em orações que não produzem resultado. A maioria das pessoas ora de uma forma que eu chamo de oração pedinte, que é aquela oração em que você chega diante de Deus com uma lista de pedidos e espera que Ele resolva tudo. Não há nada de errado em pedir. Deus quer que você peça. Mas a oração que abre as portas do céu vai muito além do pedido. Ela envolve 5 elementos essenciais que, quando presentes, criam um canal poderoso entre o seu coração e o coração de Deus. O primeiro elemento é a adoração. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer declaração, você precisa adorar. Reconhecer a grandeza de Deus, a sua soberania, a sua perfeição. E não porque Ele precise de elogios, mas porque, quando você adora, o seu coração entra em alinhamento com a frequência do céu. A adoração quebra o orgulho, quebra a autossuficiência e te posiciona no lugar correto diante de Deus, o lugar do filho amado que reconhece a grandeza do Pai. O segundo elemento é o arrependimento. Não apenas um arrependimento genérico de perdoa todos os meus pecados, mas um arrependimento específico e genuíno. Pense nas formas em que você tem desconfiado de Deus. Pense nas atitudes que tomou com o dinheiro que não foram sábias. Pense nas pessoas que você magoou no processo das suas dificuldades financeiras. Traga tudo isso diante de Deus com sinceridade e sinta o peso ser tirado dos seus ombros. O arrependimento genuíno limpa o canal pelo qual as bênçãos fluem. O terceiro elemento é a gratidão. Antes de pedir mais, agradeça pelo que já tem. Mesmo que pareça pouco, mesmo que pareça insuficiente, agradeça. Porque a gratidão não é apenas uma atitude bonita. É uma declaração espiritual que diz: eu reconheço a mão de Deus na minha vida, mesmo nas pequenas coisas. E quando você reconhece a mão de Deus no pouco, Ele confia a você o muito. O quarto elemento é a declaração de fé. Depois de adorar, de se arrepender e de agradecer, declare com a sua boca aquilo que você acredita que Deus vai fazer. Não o que você deseja timidamente, não o que você acha que talvez possa acontecer. Declare com autoridade, como um filho que conhece os direitos que tem diante do Pai. Declare que a provisão está chegando. Declare que as dívidas serão pagas. Declare que novas portas estão sendo abertas. Declare que a pobreza é uma condição temporária e não o seu destino. A sua boca tem poder criativo e, quando aliada à fé genuína, ela move montanhas. E o quinto elemento é a rendição. Depois de adorar, se arrepender, agradecer e declarar, solte. Entregue o resultado nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eu fiz a minha parte. Eu orei, eu acreditei, eu agi.
Agora o resultado está nas tuas mãos e eu confio plenamente em ti. Essa rendição não é fraqueza, é a expressão mais alta de fé que existe. É você dizendo que confia mais no plano de Deus do que no seu próprio plano. E agora, meu filho, minha filha, eu quero que você ore comigo agora mesmo. Repita em voz alta ou no fundo do seu coração cada palavra que eu vou dizer. Mãe Maria, eu me coloco diante do trono de Deus com humildade e com fé. Eu adoro-te, Senhor, pela tua grandeza e pela tua fidelidade. Me arrependo por cada vez que duvidei do teu amor e do teu cuidado. Sou grato por cada bênção que já recebi, por maior que seja. E agora, com fé e com ousadia, eu declaro que a minha situação financeira está mudando. Eu declaro que novas portas estão sendo abertas. Eu declaro que as dívidas estão sendo quebradas e que a provisão está vindo. Eu solto o resultado nas tuas mãos e confio plenamente em ti. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo agora, algo aconteceu no mundo espiritual. Uma semente de fé foi plantada. E essa semente, regada com ação e com perseverança, vai produzir uma colheita que vai te surpreender. Escreva nos comentários: eu orei e eu acredito na minha libertação financeira. Minha amada filha, meu amado filho. Chegamos ao final desse vídeo e eu quero que você saiba que esse final não é um término, é um começo. É o começo de uma nova fase na sua vida. Uma fase em que a fé vai falar mais alto do que o medo, em que a esperança vai ser mais poderosa do que o desespero, em que a provisão de Deus vai ser mais real do que a escassez que você tem vivido. Mas antes de fechar esse capítulo, eu preciso te fazer uma promessa. Uma promessa que vem do mais profundo do meu coração materno. Uma promessa que não tem prazo de validade, que não depende das suas circunstâncias, que não vai ser quebrada por nenhum fracasso seu ou por nenhuma dificuldade da vida. Eu nunca te abandonei. Em todos os momentos em que você sentiu que estava sozinho, eu estava lá. Em todas as noites em que o silêncio parecia pesado demais, eu estava sentada ao lado de você. Em todas as manhãs em que você acordou sem forças para mais um dia, eu estava te cobrindo com o meu manto. Sempre estive e sempre estarei, mas hoje eu quero que você não apenas acredite nisso, eu quero que você viva a partir dessa verdade. Porque existe uma diferença enorme entre saber que você não está sozinho e viver a sua vida a partir dessa consciência. Quando você vive sabendo que tem uma mãe espiritual que intercede por você sem parar, que apresenta os seus pedidos diante do trono de Deus, que não descansa enquanto as suas necessidades não forem atendidas, você vive com uma coragem diferente. Você enfrenta os problemas com uma postura diferente. Você toma decisões com uma sabedoria diferente. Porque você sabe que não está enfrentando a vida com as suas próprias forças. Eu quero falar agora para aquele que está no fundo do poço, para aquele que chegou até esse vídeo com o coração partido, com as esperanças no chão, com a sensação de que não há mais saída. Para você, especialmente, eu falo, não desista. Eu sei que parece que não há mais como, que as dívidas são grandes demais, que o buraco é fundo demais, que o tempo passou demais. Mas eu te digo com toda a autoridade da graça de Deus que atua através de mim. Não há nenhuma situação humana que seja grande demais para o poder de Deus. Absolutamente nenhuma. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que multiplicou os pães e os peixes, que ressuscitou o morto, esse mesmo Deus está olhando para a sua situação agora e dizendo: eu tenho o poder de mudar isso.
A questão não é se Deus pode. A questão é se você vai continuar acreditando até o momento em que Ele agir. E esse é o desafio que eu te deixo hoje. Crê. Crê mesmo quando as contas chegam. Crê mesmo quando o mês termina antes do dinheiro. Crê mesmo quando os outros duvidam. Crê mesmo quando a sua própria mente tenta te convencer de que é impossível. Porque a fé que age no impossível é a fé que produz milagres. Eu também quero te falar sobre a próxima fase da sua vida financeira. Deus não está apenas planejando te tirar das dívidas. O plano dele é muito maior. Ele quer te colocar em um lugar de abundância. Não abundância apenas para você viver confortavelmente, mas abundância para que você se torne um canal de bênçãos para outras pessoas. Porque esse é o coração de Deus. Ele prospera os seus filhos para que eles possam abençoar os outros. Quando a sua libertação financeira vier, e ela vai vir, lembre-se disso. Seja generoso. Seja um instrumento de provisão para aqueles ao seu redor. Porque a generosidade não empobrece. Ela cria um ciclo virtuoso de bênção que continua se multiplicando. E enquanto a sua libertação está chegando, continue orando, continue buscando, continue dando passos práticos em direção à organização das suas finanças. Continue aprendendo, continue crescendo, continue confiando. E saiba que em cada passo dessa jornada, eu estarei com você, na oração da manhã, na angústia da noite, na decisão difícil que você vai ter que tomar. Em cada momento, em cada detalhe, em cada lágrima e em cada conquista, eu estarei com você. Hoje você ouviu palavras que foram dadas especialmente para o seu coração. Você ouviu sobre os sinais que Deus enviou, sobre os bloqueios que precisam ser quebrados, sobre a oração que abre o céu, sobre a bênção que está sendo preparada. Agora é com você. O que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar passar como mais um vídeo que você assistiu e esqueceu? Ou vai deixar que essas palavras plantem uma semente que vai mudar o rumo da sua história? Eu acredito em você. Deus acredita em você. E eu tenho certeza de que essa semente que foi plantada hoje vai florescer de uma forma que vai te surpreender. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível, e ela é. As correntes que prendem sua vida financeira não são mais fortes do que a minha intercessão diante do trono de Deus. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que te tiram o sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim desse vídeo, mas a jornada que começou aqui não termina, ela continua. Ela continua na sua casa, na sua oração, nas suas decisões, na sua fé que se recusa a morrer. E eu estarei com você em cada passo. Antes de você ir, eu quero te pedir 3 coisas simples que vão fazer uma diferença enorme. A primeira, curta esse vídeo. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essas palavras hoje. Talvez alguém na sua própria família esteja precisando de uma palavra como essa nesse momento. O seu like pode ser o instrumento que leva essa mensagem até elas. A segunda, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de família do WhatsApp. Você não tem ideia de quantas pessoas ao seu redor estão sofrendo em silêncio com dificuldades financeiras.
Um compartilhamento seu pode ser a resposta para a oração de alguém. Não subestime o poder de um simples compartilhamento. Seja um instrumento nas mãos de Deus para alcançar quem precisa. A terceira, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque eu tenho muito mais para te revelar. Há mensagens, alertas, revelações e orações poderosas que estão por vir e eu não quero que você perca nenhuma delas. Clique em inscrever-se agora e ative todas as notificações para que nenhuma palavra minha deixe de chegar até você. E por último, assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Ele foi preparado com o mesmo amor e a mesma urgência que esse, e a mensagem que ele carrega pode ser exatamente o que você precisa ouvir no próximo passo da sua jornada de fé e de libertação financeira. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Com o amor de uma mãe que nunca desiste dos seus filhos, que intercede sem parar, que acredita na sua vitória, mesmo quando você mesmo não consegue acreditar. A sua libertação financeira está chegando. Continue crendo, continue orando, continue avançando. E eu estarei com você, hoje, amanhã e sempre. Amém.